dia a todos. Que o amigo Jesus nos ampare sempre. É uma alegria incontida estar de novo na minha casa espírita, porque é minha casa do coração, e rever tantos amigos, companheiros de jornada, quando nós, durante muitos anos aqui, colaboramos humildemente para que a doutrina espírita pudesse realmente ser divulgada. Então é um prazer enorme estar entre amigos. A mensagem que nós ouvimos nesta manhã nos falava do tempo. E ontem eu assisti um documentário muito interessante, e a pergunta que nós poderíamos iniciar esta conversa da manhã é que todos aqui, pelo menos aqueles que têm condições, estão me vendo. Então, é interessante nós observarmos que a visão é algo fenomenal. E muitas vezes nós passamos a vida inteira a observar aquilo que nos rodeia sem entender como que funciona esse mecanismo. Existe uma lei que ela é utilizada para a evolução das espécies. E esta lei chama-se seleção natural. Então a visão que nós temos nos dias de hoje, ela se formou há milhões de anos atrás, quando a Terra estava repleta de bactérias, que nos processos do dia a dia nasciam, morriam. E existe algo muito interessante na constituição dos seres vivos, chamado DNA. E o DNA ele se reproduz sempre da mesma forma. Por isso que nós temos seres semelhantes perpetuando as espécies. Mas em determinados momentos da evolução, existe uma falha na cópia desse DNA. E esta falha, às vezes é para o bem e às vezes é para o mal. E naquela época pregressa, quando as bactérias povoavam os mares, a luz do sol, todos os dias, matava bilhões e bilhões de bactérias. E poucas conseguiam sobreviver, porque elas eram sensíveis à luz. Em determinado momento da evolução, uma dessas bactérias teve um problema nessa cópia do DNA, e ela desenvolveu uma característica que era a sensibilidade à luz. E a partir dali, as bactérias que tiveram origem daquela bactéria que teve o problema na cópia do DNA, quando amanhecia o dia, elas desciam para as regiões mais profundas e se protegiam da luz. O que aconteceu com os milhões de anos seguintes? Aquelas bactérias que eram sensíveis à luz se protegiam, sobreviviam. Aquelas que não tinham essa característica, que permaneceram com o mesmo DNA antigo, acabaram se extinguindo, porque a luz as matava todos os dias. E aí que nós tivemos o princípio do desenvolvimento da visão, através de uma falha na cópia do DNA. Mais adiante, depois de ciclos e ciclos de evolução, nós vamos observar que nas eras glaciais existiam, por exemplo, nos gelos ao norte, ursos pardos. E esses ursos sobreviviam, caçavam, comiam. No entanto, determinado momento da evolução, um desses ursos teve um problema também na cópia do DNA. E ele nasceu branco, albino. E, a partir dali, todos os ursos que descenderam deste urso que teve o problema na cópia do DNA, acabaram nascendo também brancos. E surgia ali uma nova espécie, os ursos brancos, que residem nos polos. E eles tinham uma característica muito interessante, porque eles eram brancos, e isso facilitava a possibilidade deles caçarem. Porque quando existia uma foca, o urso pardo era rapidamente identificado por essas focas que mergulhavam e se protegiam. Mas os ursos brancos tinham uma capacidade de camuflagem, e as focas não os enxergavam até que eles estavam muito próximos, e eram assim devoradas por esses ursos brancos. E é assim, meus amigos, que esta natureza maravilhosa
através dos milhões e milhões de anos que a vida existe aqui na Terra, vem produzindo seres cada vez mais perfeitos, dando-nos, através dessas pequenas falhas na cópia do DNA, características diferenciadas que permitem que aquelas cópias que foram positivas sobrevivam com mais capacidade do que as espécies que as antecederam. Então, para a nossa existência, é sempre muito bom observar a natureza quando as coisas não vão muito bem. Por exemplo, a videira, a planta que nos gera os frutos saborosos da uva. Existe algo que aumenta a sua produtividade, e nos dias de hoje nós conhecemos como poda. Quando aquela planta chega a um determinado período em que ela começa a se tornar mais fraca, o vinicultor vai lá e corta-lhe os ramos para que ela venha com mais força. E conta um historiador chamado Pausânias, que era grego, que essa poda das videiras começou há muitos e muitos anos, quando os cultivadores observaram os jumentos que iam ali e comiam os sarmentos da uva, e aquela uva vinha com mais força, com mais vigor. E em copiando a natureza, eles aperfeiçoaram a técnica e desenvolveram a técnica da poda. E assim nós temos hoje, e não só no cultivo da uva, mas diversas culturas, esta capacidade de produzir muito mais com muito menos. A natureza é muito sábia. Através da evolução das espécies, quando, por exemplo, o frio se aproxima, as aves têm como que um radar, como que uma intuição deste princípio de inverno, e acabam migrando, fazendo viagens de milhares e milhares de quilômetros para preservar a sua espécie. Então, a poda da uva, a migração das aves, que são coisas que aparentemente causam dores para essas espécies, são aqueles impulsionadores que farão com que elas sobrevivam com melhor qualidade e com melhor capacidade nos anos vindouros. Existe uma passagem que conta de um senhor já de certa idade, com 77 anos, e ele se acercou de um professor de violino e disse para esse professor que queria aprender a tocar violino. E o professor, muito caridoso, muito amável, olhou para o seu Antônio e disse assim: olha, seu Antônio, o senhor já não é jovem, e o violino é dos instrumentos musicais mais difíceis de serem aprendidos. O senhor tem certeza que aos 77 anos de idade gostaria de aprender a tocar esse instrumento? Quem sabe um teclado, algo que seja mais simples? E o senhor olhou para o professor e disse assim: não, eu estou disposto, vou enfrentar este desafio. O professor não se conteve, mas olha lá, seu Antônio, o senhor já não é mais uma criança. Por que o senhor não aproveita esses anos que lhe sobram para curtir a vida, para viajar, para conhecer coisas novas, pessoas novas? Considerando a ordem natural dos fatos, logo, logo o senhor passa dessa para melhor. O senhor olhou para o professor e disse assim: meu amigo, para mim, aprender é uma motivação para a vida. E além do que, a minha vida é eterna. Eu estou me preparando para o futuro. Amanhã depois, como você disse, eu voltarei para o plano espiritual. E essas primeiras lições de musicalidade que terei aqui contigo me servirão. Porque, afinal de contas, no mundo espiritual também existem violinistas. Então, meus amigos, ao contrário de outras filosofias religiosas, a doutrina espírita nos ensina que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, tal qual aquelas bactérias que aprenderam a se defender da luz solar, nos é importante. Porque existe uma lei chamada de palingenesia, ou de vidas sucessivas, ou de reencarnação, como queiram, que nos ensina que a nossa existência é eterna. Que este momento que nós vivemos agora,
esses poucos anos aqui na Terra, quiçá 30, 40, 100 anos, é uma centelha mínima diante daquilo que nós teremos pela frente, que é a eternidade. E neste modelo de vida eterna, aprendendo a cada instante, a doutrina espírita nos ensina, tal qual o urso branco, tal qual as aves que migram a cada inverno, tal qual a videira que é podada para que produza bons frutos, nunca é tarde para recomeçar. Nós estamos iniciando, ou iniciamos há alguns dias atrás, um novo ciclo. E a vida é feita de ciclos. Nós temos aí pela frente cerca de 366 dias para recomeçar. A hora é agora. A hora de traçarmos novas metas, novos objetivos, de efetivamente nós traçarmos um novo planejamento para a nossa vida. Nós ouvíamos o Momento Espírita agora no começo, falando do tempo, e existe uma outra mensagem do momento que fala sobre a inauguração. Então, a nossa vida tem que ser a cada dia uma inauguração. Quando vamos inaugurar, por exemplo, um comércio novo, o que fazemos? Reunimos os clientes, reunimos os amigos, colocamos uma comida gostosa, um refrigerante, e convidamos eles para participar desse momento ímpar que marcará um novo ciclo de realizações dentro do processo da nossa existência, como comerciários ou qualquer outra atividade que exerçamos. Então, nós colocamos uma roupa bonita, uma beca elegante, nós estamos alegres, sorridentes, porque queremos cativar os clientes e fazemos a inauguração do nosso novo negócio. E cada dia na nossa vida tem que ser essa inauguração, botar um sorriso no rosto, botar uma roupa agradável, porque no dia seguinte, aquela mercadoria, que foi a possibilidade de uma nova oportunidade que nasce com o amanhecer, será uma comida velha. Nós não poderemos fazer de novo aquilo que podíamos ter realizado naquele dia. Então, a cada dia, nós temos que nos reinaugurar, porque a comida do dia seguinte não tem o mesmo sabor. E embora, utilizando este corpo físico, nós somos em essência, meus amigos, seres espirituais. E isso muitas vezes passa desapercebido da nossa existência. Nós não somos este corpo de carne. Excelente, é claro, uma máquina maravilhosa, mas nós somos seres espirituais. E toda dor, toda dificuldade, toda oportunidade de um dia novo que nós recebemos é uma oportunidade de amadurecermos, de crescermos, de reescrevermos a nossa história, de recomeçarmos. Nós falamos do ciclo de 366 dias, que é o ano. Nós fazemos um monte de promessas de emagrecer, de recomeçar a academia que ficou no ano passado, de não ser tão irascíveis, tão nervosos, tão estressados. Mas esses ciclos se repetem todos os dias. E é importante que nós façamos propostas para que a cada dia nós possamos recomeçar. Temos que imaginar os nossos dias como aquele momento que nós temos que parar. Parar, pensar, refletir e a partir dali, traçando novos planos, recomeçar a nossa existência. Deus é bom. Deus criou esses ciclos para que nós tenhamos oportunidade de repensar o que fizemos nos ciclos anteriores. E a partir dali, sermos pessoas melhores, mais equilibradas, mais tranquilas. Vamos lembrar do que a gente fez de promessa no dia 31 de dezembro? Pulando ondinha, comendo grão de uva, abraçando os companheiros de existência e de jornada. E fizemos planos para 2016. Mas normalmente nós esperamos muito da vida. Eu quero ter saúde. Eu quero ter muito dinheiro, porque esse ano anterior foi terrível. Eu quero ter paz. Mas esquecemos
de fazer uma pergunta que é muito interessante. O que a vida espera de nós? Nós esperamos muito da vida, mas esquecemos de perguntar o que a vida espera de nós. Por exemplo, o que a vida espera de cada um de nós, e eu me incluo aqui, no nosso lar? Vamos começar pelo início do lar. Temos aqui companheiros que são casados. Como está meu casamento? Ai, ai, ai. Estou quase me separando, Edson. Está feia a coisa lá em casa, não é assim? Mas, aos homens, eu, por exemplo, já não sou muito bonito. Eu fico pensando, a coitada da minha esposa, ver essa figura que não é grande coisa todos os dias. E daí eu me lembro que se eu não pentear o cabelo, eu não escovar os dentes, eu não passar um creminho para disfarçar as rugas, um perfuminho, qual a mulher que vai aguentar um marido assim? Como que a minha esposa, já que eu não sou grande coisa, vai me suportar se eu não fizer um esforço para que ela tenha pelo menos uma visão um pouquinho mais agradável todas as manhãs? Qual a mulher, por exemplo, que aguenta um marido que todos os dias está de mau humor? Eu sei que União da Vitória não tem disso, mas lá em Ponta Grossa, que eu estou morando há 9 anos, tem muito marido de mau humor. É incrível. A mulher valoriza muito o seu lar, o seu ninho, a casa onde ela mora. Então, o que custa o marido, eventualmente, eu sei que é uma escravidão quase, mas lavar a louça, ajudar a mulher nas tarefas domésticas, dar um presentinho que seja, sem ser data especial. Não precisa ser aniversário de casamento. Ah, a crise está feia, Edson, não tenho dinheiro. Então, dá um abraço. O que custa chegar em casa, olhar para aquela pessoa que nós elegemos para viver conosco toda a existência, dar um abraço e dizer, meu amor, eu te amo. Apesar das nossas dificuldades, apesar de vontade de pular no teu pescoço, eu te amo. E as mulheres? Ah, as mulheres. A gente sabe que com o tempo a novidade acaba. Aquele elan do namoro, daquela aproximação que os próprios hormônios fazem despertar, com o tempo vai amornando. E daí, as mulheres têm um papel muito especial no casamento. As mulheres precisam se reinventar. Os homens também, mas as mulheres em especial, porque elas têm essa característica que lhe é própria da feminilidade. Passar um batom. Esperar um marido com um sorriso. Os dois trabalham, mas chegam em casa e a mulher está lá, no sofá, assistindo a novela. Ah, pegue aí a janta, se vire, homem. A mulher colocar uma roupa diferente para esperar aquela que ela elegeu para passar toda a existência ao lado. Então, é preciso que o casal se valorize. Que a mulher tire os bobs, que é dos anos 80, ou da Dona Florinda, do Chaves, e receba o marido com um pouco mais de carinho e de amor. Porque, afinal, com dificuldades ou não, nós temos um planejamento espiritual a ser traçado. E se já é difícil fazendo esses esforços para que o convívio seja mais agradável, quão difícil é se nós não fizermos a nossa parte? O namoro era lindo, não víamos a hora de encontrar aquela pessoa que era maravilhosa, sem nenhum defeito, a mulher perfeita. E agora a gente não quer ver nem pintar de ouro. Ah, tem que voltar para casa e enfrentar aquela megera. Mas será que a culpa do meu relacionamento estar assim não é minha? Já não é hora de recomeçar? Ah, eu planejei que esse ano eu vou crescer profissionalmente. Mas eu planejei que eu vou me dedicar mais à minha esposa, ao meu marido? Não é hora de mudar um pouquinho? Como é lindo, meus amigos, observar aquele casal casado há 50 anos e que sai na rua passeando de mãos dadas. Aquela mulher que com 70 anos bota o seu vestido florido para agradar o marido que ela tanto ama, que é chato, barbaridade, mas que ela tanto ama. Que implica com tudo, mas que ela tanto ama. Ou aquele senhorzinho, que
coloca a melhor roupa, a gravata, o suspensório, quiçá um blazer, para sair com sua esposa, exibindo-a e dizendo que apesar dos defeitos que ela tem, ele a ama incondicionalmente, depois de 60 anos de casado? Então, meus amigos, é hora de mudar um pouquinho. Se o meu casamento não está bom, é hora de investir no relacionamento, de abraçar mais, de beijar mais, de sentir mais os carinhos das pessoas que nós elegemos lá no mundo espiritual para estarem junto de nós. E aí não só a esposa, o esposo, mas os filhos, os parentes mais próximos que estão ali convivendo conosco todos os instantes. Nós sempre observamos os defeitos dos outros. Ah, porque ela é assim, porque ele é assado, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Se nós sairmos da reclamação sistemática, da crítica, e passarmos para uma ação construtiva, ao invés de reagir, nós agirmos positivamente, procurando entender aqueles que estão ao nosso lado, para que juntos possamos vencer esta encarnação, nós vamos ser mais felizes. Deus, que é bondade, que é amor, nos colocou exatamente no lar que nós precisamos para evoluir. Aquele parente difícil é a pessoa que nós anteriormente, em outrora, corrompemos, machucamos, magoamos, e que surge agora para que nós possamos juntos recomeçar a parar as arestas, nos entendermos. Porque se não for nesta existência, pode até ser que aquela pessoa não venha tão próxima como um cônjuge, como um filho, mas o nosso objetivo, meus amigos, é sempre amar a todos. E enquanto nós não amarmos aquela pessoa que é difícil em nossa existência, ela vai continuar tendo algo conosco para que nos reajustemos um dia. Por isso que não adianta postergar, vamos amar hoje. Vamos investir hoje para que possamos amanhã colher os bons frutos deste amor positivado nos dias de hoje. Portanto, fazer um lar de harmonia, planejar realizações num ambiente doméstico equilibrado, depende muito mais de mim, de você, de todos nós, do que dos outros. Na verdade, depende exclusivamente de nós e nunca dos outros. Mas o lar não é tudo. E lá no final do ano nós fizemos planejamentos para o trabalho, para o profissional, o que nós esperávamos receber ou plantar profissionalmente. Mas na verdade nós temos que ver o que a vida espera de nós no que diz respeito ao profissional. Nos dias de hoje, ter um trabalho é bênção. Vivemos um momento difícil em nosso país. Desemprego. Então, a oportunidade de trazer o pão de cada dia para o dentro do lar é realmente uma felicidade. E aqueles que não estão tendo essa oportunidade, às vezes um simples trabalho, como a gente fala na gíria, um bico, uma oportunidade de trazer algum dinheirinho para dentro do lar, é algo maravilhoso, que tem que ser valorizado. Eu lia Missionários da Luz hoje pela manhã, e observando o socorro de um espírito, o espírito Alexandre, a um irmão que houvera cometido suicídio, e a mulher ora e busca recursos no mundo espiritual, e os espíritos conduzem essa pessoa para que ela encontrasse, viúva agora, as condições de sustentar a sua família. Então é muito interessante nós observarmos que a espiritualidade, ela nos conduz dentro, é claro, das nossas capacidades de entender o momento para que nós possamos encontrar os caminhos para resolver os nossos problemas. Então, nós normalmente não estamos contentes com o nosso trabalho. É o companheiro de trabalho que é realmente intragável, que nos persegue, que nos faz mal, que é relapso. É o nosso patrão que é horrível, que é um déspota. Mas, como espíritas, nós temos que compreender o valor do trabalho. É claro que isso não é ser conivente com o erro, mas nós temos que entender que é através desta
participação nos trabalhos profissionais, que nós promovemos a evolução do nosso globo, que nós promovemos o bem-estar da nossa família e que nós devemos nos esforçar ao máximo para que o ambiente onde nós passamos talvez a maior parte do nosso tempo, se somarmos o tempo de trabalho, é um ambiente que deve ser tratado com carinho, com amorosidade, onde procuremos implantar a harmonia, a tranquilidade, mesmo que existam companheiros que não nos compreendam. Da mesma forma que o lar, o Pai Celestial, nos dá a oportunidade de conviver com pessoas diferentes de nós para que nós cresçamos espiritualmente e intelectualmente no nosso trabalho profissional. Então a vida espera de nós que nós realmente possamos dar o melhor de nós mesmos naquilo que nós elegemos para ser a forma de sustento para nossas existências. Seja até mesmo no nosso lar, quando somos profissionais do lar, muito mais meritório esse trabalho do que, às vezes, algum trabalho externo. O que a vida espera de nós no que diz respeito à paz? Ah, meu amigo, muita paz nesse ano que se inicia. Mas o que nós temos como paz? O que entendemos como paz? Observando a sociedade atual, onde a violência está forte, onde pessoas se suicidam para fazer prevalecer a sua fé, onde o terrorismo é algo realmente que está muito em alta, nós nos perguntamos, aonde está a paz? O que é a paz? A doutrina espírita, meus amigos, nos ensina que a paz não está lá no Oriente Médio, não está lá nos Estados Unidos, não está lá em Brasília, não está aqui no centro das nossas cidades, não está nas forças de paz da ONU, dos governantes das nações. A paz está aqui, dentro de cada um de nós. Como eu posso exigir paz de um suicida que se mata para prevalecer a sua fé, se eu sou uma pessoa que vive magoando os outros e não tenho paz interior? Quem é mais culpado, quem mata uma pessoa fisicamente ou quem mata como eu alguém moralmente através de palavras ofensivas e duras? Quem é mais culpado, aquele que para sobreviver tira a vida de outro, ou eu que egoisticamente maltrato meus familiares em casa, levando o ódio, a guerra dentro do meu próprio lar? Então a paz, meus amigos, é uma construção íntima. Quando nós alcançamos a paz, nossos familiares se embasam, se espelham nessa paz. E isso é como que uma doença contagiosa. Porque ao externar a paz, ao conquistar a paz, fulano vai perceber que eu sou mais calmo e vai copiar isso. E um gesto de gentileza, meu Deus, como falta gentileza na terra. Chega numa loja, a vendedora já te olha com olhos, essa aqui vai só olhar a roupa e não vai comprar nada, querendo nos matar, porque falta gentileza. E eu não fico muito longe, porque no trânsito, se alguém vai a 40 por hora na minha frente, numa via de 60, eu já estou possesso. Por quê? Por que não anda mais rápido esse cidadão, já que eu estou com pressa? Onde está a paz dentro de mim? Como que eu vou exigir a paz no mundo se eu não tenho a paz no meu coração? Com certeza, a minha paz trará paz à minha família, à minha vizinhança, à minha cidade, ao meu país e ao meu planeta. As grandes coisas começam pelas pequenas. Vejam Gandhi, um exemplo de paz que mudou uma nação. Nós temos esta arma dentro de nós de transformar o mundo pela nossa própria conquista desta paz. Mas indo mais além, falta só 1h30 de palestra, se acalmem. Tenham paz, meus irmãos, né? Paciência com o Edson, que veio lá de Ponta Grossa, gosta tanto dessa casa e quer falar 1h30 para vocês. Mas, o que a vida espera de nós no que diz respeito à doutrina espírita, por exemplo? Algo me preocupa.
os espíritas. Algo me preocupa. A gente que elabora no movimento espírita organizado, observa pessoas que aparentemente tinham uma capacidade de compreender profundamente a doutrina espírita e de repente, sem mais, sem menos, abandonam tudo. O que a doutrina espírita espera de nós em 2016? Que nós continuemos espíritas. Acontece um revés, a gente se afasta. Ao invés de aprofundar esse sustentáculo que é a doutrina espírita nas nossas bases, nós nos afastamos. Porque a Ana Inês me falou alguma coisa que eu não gostei, eu não vou mais na casa espírita. Acontece isso aqui? Lá em Ponta Grossa acontece bastante. Porque fulano disse uma coisa que eu não gosto, mas ele tem que ser cristão, então eu não vou mais na casa espírita. Eu estou sendo cristão e me afastar da doutrina que Jesus nos legou para que nós possamos evoluir e sair de milênios e milênios de atraso moral? Discordamos de alguém, já nos agastamos. Então é preciso fazer um exame de consciência do quanto nós pertencemos a Jesus. Porque não adianta ter o verniz, eu sou espírita, desde que não me ofendam. Daí não pertencemos a Jesus. Eu lembro de um caso, bem rapidamente contando, nessa casa mesmo, de uma pessoa muito saudosa, a Dona Lindamir. Muitos aqui conheceram a Dona Lindamir. E ela era uma pessoa assim que se precisasse falar A mais B, ela falava. Né? E às vezes acontecia algumas coisas, em determinado momento, eu lembro bem, numa reunião mediúnica. Estava começando na doutrina, e então eu me achava o médium mais poderoso da casa, né? Aquela coisa de principiante. Então aquela reunião foi fenomenal. Um espírito muito atrasado se manifestou, e eu senti muito os impactos daquela comunicação, tanto que depois da comunicação eu fiquei com as mãos travadas uns 15 minutos. Assim, foi muito dura aquela comunicação, um espírito muito necessitado mesmo, irmão. No final daquela reunião memorável, em que eu tinha sido um médium excelente, porque o espírito tinha tomado conta mesmo da minha comunicação, né? Dona Lindamir chegou, Edson, não deixe que o espírito judie de você. Está errado isso. Meu mundo acabou. Porque aquela crítica, nossa, foi uma reunião tão produtiva, eu senti tanto aquele espírito perto de mim. Você tem que ter o controle da comunicação, me dizia ela. E na hora eu não entendi, achei que era uma crítica ofensiva. Não sabe o que está falando, né? Nossa, foi tão boa essa reunião. Meus amigos, aquela crítica me salvou de muitos percalços. Me ensinou a ter uma mediunidade mais equilibrada, mais tranquila. E às vezes a gente não percebe que os espíritos utilizam-se dos outros, muitas vezes, para nos chamar a atenção para as coisas que estamos nos equivocando. E talvez, se eu fosse um pouco mais irascível, eu vou embora dessa casa. Dona Lindamir falando para mim que eu tenho que mudar a minha forma que eu acho correta. Então nós temos que entender que nós todos somos serviçais do Mestre Jesus para que o bem prospere aqui na terra. Eu posso até não pensar como vocês, como a Cris, como o Pedro, como a Ana, como o Juarez, eu posso até discordar de vocês, mas acima disso tudo está Jesus. Então as nossas diferenças não podem ser motivos para que eu abandone a Jesus, que é aquele espírito mais puro que nasceu aqui na terra e que nos serve de modelo e guia. Para quê? Para que o mundo se salve? Não, para que eu seja feliz. Então nós jogamos toda uma existência fora por capricho, por orgulho. Porque não somos humildes de aceitar uma crítica, uma palavra que talvez aquela pessoa naquele dia tenha tido um dia horrível. Chegou na casa espírita, me falou algo que eu não gostei, e o que eu fiz? Revidei, quando eu devia abraçar, acolher. E acima disso tudo, meus irmãos, a espiritualidade quer que continuemos com eles. Quer que mantenhamos-nos firmes, porque nos dias de hoje, os espíritos que são ainda atrasados, nos mantêm
junto deles, nos afastam das coisas do bem, não fazendo coisas espalhafatosas, mas com 3 palavras: desânimo, decepção e desilusão. Não vou na casa espírita hoje. Estou muito cansado. Hoje é o último capítulo da novela. Desânimo. Vou toda semana lá e minha vida continua do mesmo jeito. Não consegui emprego. Continuo doente. Desânimo. Desilusão, decepção. Fulano me magoou. Não vou mais na casa espírita. Me desiludi com o Juarez, que fica sentado lá na frente e ele fez uma coisa errada. Ele, que é espírita, que é o coordenador dos trabalhos, não podia fazer isso. Desilusão. E daí os espíritos vão traçando teias que vão nos puxando para fora e para longe de Jesus. A vida, meus amigos, espera de nós muito. Nós somos os trabalhadores da última hora, sempre falam isso. E nós esquecemos que essa é a última hora. Não haverá mais uma hora. Esta é a última. Então, se eu abandonar Jesus, eu vou ter que tentar achar um outro espírito superior que coordena um planetinha qualquer aí, primitivo ainda, porque eu estou abandonando a oportunidade de ser realmente um seguidor do Mestre, que há tantos bilhões de anos coordena a evolução do nosso planeta. Meus amigos, encerrando a nossa conversa, eu queria falar finalmente do que a vida espera de nós, no que diz respeito à felicidade. Sem sombra de dúvidas, todos aqui querem ser felizes. Esperamos que 2016 seja um ano de alegria, de felicidade, de prosperidade, de paz. Mas o que é ser feliz? É possível ser feliz na Terra? É possível ser feliz na Terra? Os Espíritos nos ensinam, em O Livro dos Espíritos, que é possível ser feliz na Terra, apesar da Terra ainda ser um lugar de sofrimentos. Ser tão feliz quanto comporta a nossa existência aqui. E, meus amigos, a felicidade é uma conquista diária. Se Jesus está conosco há bilhões de anos, conduzindo a Terra, há 2000 anos esteve aqui, fisicamente, dizendo: o caminho é esse. Nós ainda insistimos nos mesmos erros. Já é hora de lembrarmos daquela passagem que eu vou ler textualmente, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai, meus amigos, tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Procurai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não ajunteis tesouros na terra. Não andais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Não nos preocupemos. Vamos envidar esforços sempre para conquistarmos a cada ciclo um pouco mais de amor. A cada dia reinauguremos as nossas disposições. Tal qual aquela bactéria que desenvolveu geneticamente a capacidade de ser sensível à luz. Sejamos, a partir de agora, quebremos o DNA do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e sejamos sensíveis à luz do amor que o Cristo, todos os dias, nos oferta. Meu irmão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Venha a mim, vós que estáis aflitos, porque eu vos consolarei, eu vos aliviarei. O que precisamos mais do que isso para sermos felizes? Então, se 2016 não for um ano feliz, é porque nós esquecemos de Jesus.
se tivermos dificuldades, se tivermos dores, se tivermos decepções, desilusões, doenças, mas se Jesus estiver conosco, assim mesmo nós seremos felizes. É o convite que eu faço a todos, que sejamos felizes e que Jesus possa efetivamente estar no meu e no coração de cada um de nós. Muita paz e muita luz. Muito obrigado.